O Edson, o vídeo do Nine. Nine que apoia a turminha. Aperta o play. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E nós não poderemos permitir que esses jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para poder vender e sobreviver. Sabe? E tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando celular. A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. O ex-presidente e pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. O sequestro aconteceu em 1989. Eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar. Desde que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Bom, primeiro, só preciso fazer uma ponderação aqui, ô Leandro Barros. O ministro da Justiça do Fernando Henrique. Renan Calheiros. Renan Calheiros, bicho. Você quer tá onde? Você quer que o Brasil... Hein? Esse tema é pesado, cara. Puta, que ridículo, cara. O ministro da Justiça, dono de uma capivara sem precedentes na história. Hein? Quem foi ministro da Justiça de Fernando Henrique? Renan Calheiros foi ministro da Justiça. Você acha que pode dar certo, Brasil? Só que percebe também como a gente vai entendendo as coisas. A gente está falando de algo aí que aconteceu em 1999, salvo engano. Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Brasil. Que justiça é essa? Então, você percebe que o processo de limpeza vai demorar pra cacete. Não é amanhã que vai limpar isso aqui. E lembra, né, de uma comparação que eu faço, de uma analogia que eu faço, é uma piscina. Quando está suja a água, com turbidez, água turva, água suja e tal, não adianta você querer passar o aspirador e achando que vai limpar. Tem um processo de decantação, né? Sujeira no fundo, passa o rodo e limpa. Agora, enquanto a água estiver suja como está, e o Brasil está com a água suja, mas muito suja, não, Bolsonaro foi um aspirador, tentou. Só que Bolsonaro saiu, mexer a água tudo de novo. E esse Lula que apoia o crime, em algumas das falas, inclusive tem um trecho de uma fala do Haddad, que fala de desencarceramento, de crimes leves. É esse desencarceramento e é essa promoção do crime, dizendo só roubou um celular, que faz com que a gente viva o que nós estamos vivendo hoje, no Brasil inteiro. Eu já relatei aqui, dias atrás estive num evento em Roma. Ok. Saí do evento, fui dar uma volta. Saí do evento, era 7 da noite, fui dar uma volta. Na hora que eu olhei, já era 1h30 da manhã, eu estava andando, perambulando ali pelo centro da capital italiana. Ok. Sem o menor problema.
sem a menor sensação de risco. E uma pessoa que estava ao meu lado, morador de Roma, um brasileiro, me disse assim: Pittori, sabe o que acontece? O cara vai roubar um celular, vai chegar aqui te abordar para roubar um celular de 1.000 euros. Ele deu esse exemplo. E ele vai ficar 4 anos em cana, 5 anos em cana. Você acha mesmo que 1.000 euros vale 5 anos de cana? Aí o cara olha e fala assim, não vou pegar. Porque vale a pena dizer, já disse outro dia isso aqui, o mundo é o mesmo. Tá? O homem é o mesmo, falível, infelizmente muitos corrompíveis, né, que estão aí no jogo e tal. Mas quando tem algo, algum dispositivo, lei dura, que não tem impunidade, na verdade tem a punição, o cara pensa 1,5 milhão de vezes antes de fazer a besteira. Antes de dar o passo errado, ele fala assim, eu preciso calcular. Eu vou roubar um celular de 1.000 euros e vou destruir a minha vida inteira. Não posso. Não posso. Então decide não fazer. Qual é o caminho da esquerda do Lula no Brasil? Do Lewandowski no Brasil? Do Fernando Haddad? Desencarcerar crimes leves. Oh, meu Deus, só roubou um celularzinho para tomar uma cervejinha, para pagar a continha do crime. Agora, vai conversar com a mãe daquele garoto que morreu meses atrás, num ponto de ônibus em São Paulo, que ele estava com fone de ouvido, e aí foi abordado por um bandido e foi tirar o fone. O bandido pediu o celular dele. Pediu o celular. Assalto, dá o seu celular. E o garoto não entendeu por conta do fone de ouvido, e ao mexer as mãos para tirar os fones do ouvido, tomou um tiro e morreu, por conta de um celular. Mas aí a gente vai desencarcerar, porque, é só um celular. E o mundo, aliás, e o Brasil vive essa desgraça, porque tem o presidente dos traficantes. O presidente dos traficantes apoia traficante ao dizer que este é vítima do usuário. Leandro. Exatamente, Pittori, e parabéns aí pela sua descrição, como você descreveu muito bem essa situação que envolve a cogitação do criminoso, né? Na criminologia nós estudamos dentro do iter criminis, ou caminho do crime, essa fase inicial, que está na cogitação. O bandido, o criminoso, aquele que tem uma inclinação para o mal, para a conduta delitiva, o seu primeiro passo é analisar o cenário. E esse cenário ele vai exatamente verificar quais são os riscos que ele vai correr. Ele vai analisar o cenário da segurança pública, se existe ali policiamento ostensivo, se existe, após um policiamento ostensivo, se as prisões elas ocorrem, se após a prisão ele vai ser julgado, né, da maneira correta, como deve se ocorrer no sentido de punir, né, o criminoso. Não como ocorre aqui no Brasil, tem aí essas audiências de custódia que servem para colocar criminoso na rua, né? E se após um julgamento, se ele vai ser condenado a penas duras, né, conforme a gravidade do crime. Então toda essa análise ela é feita dentro de um contexto do iter crime nessa fase da cogitação, e aqui no Brasil, né, há uma facilidade ou uma facilitação que a esquerda hoje, o Lula, que é muito bem dito, é o presidente dos traficantes, dos sequestradores, né? Vimos aí o caso em que ele atuou para libertar sequestradores, né? Inclusive, esse diálogo dele é com o Fernando Henrique, entre outras situações, né? Defendendo aí os fascinos, os assassinos, porque em muitos roubos de celulares desse daí acontece o latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte, onde pessoas perdem, são assassinadas, né? Famílias são destruídas por causa de um celular, por causa de uma corrente ou de qualquer objeto que for, e o Lula está defendendo exatamente esse tipo de sujeito. E dentro da criminologia, dentro do iter crimes ou caminho do crime, ou seja, promovendo a segurança para quem? Para a sociedade, não. O Lula está promovendo a segurança, o sentimento de segurança para o criminoso continuar a matar, roubar, destruir, assassinar, estuprar, traficar e cometer todas as atrocidades, porque o papai Lula, que é o papai do tráfico, vai continuar defendendo os meninos dele. Não é à toa que as falas dele recorrentes são muitas. É surpreendente, Pittori, que as falas
são muitas, recorrentes e em tempos diferentes, demonstrando que o Lula pensa exatamente desta forma, não apenas o próprio Lula, mas toda a sua turminha, que não apenas defende a criminalidade, mas em sua maioria também são criminosos que estão aí, né, infelizmente, governando o nosso país. Então, assim, estamos vivendo uma tragédia, Pitoli, mas confiando em Deus, que com a força da nossa população, que em sua maioria, né, condena esse tipo de prática, esse tipo de desgoverno, nós vamos dar a volta por cima em 2026. Agora eu vou fazer você sentir saudades. Vou colocar um vídeo agora, depois desse, que mostra que Lula apoia o crime. Porque, veja, a partir do momento em que diz é só um celularzinho, vai tomar uma cervejinha, pô, vai prender só por conta de uma maconhinha, aquela coisa toda, eu tenho um presidente que é o presidente hoje dos traficantes. É o presidente que apoia traficante. Traficante é vítima do usuário no Brasil, do Lula. E aí ontem, no meio dos vídeos que eu fui assistindo ao longo da jornada, eu separei esse aqui. Um dos vídeos que quando assisti, não sei que ano, 2016, 17, não sei, não me lembro. Quando assisti esse vídeo lá atrás, dizia em casa, olha, não tem jeito, esse cara vai ser presidente da República. Não tem outro caminho. Porque ele está falando tudo o que nós precisamos ouvir de um político que pode nos representar para defender os nossos valores e princípios. E aí ontem, a hora que apareceu esse vídeo, é ele na essência, é esse homem na essência. Quando eu assisti, falei, puta, que saudade. Aperta o play, edição. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Só para você entender a diferença de um e de outro.